Olá, irmã Epifávia, aqui é a Mizarone de novo. A gente vai continuar falando um pouquinho das poesias Infância e Confidência do Itabirano que eu postei para vocês no material escrito que está colocado no Managback para a aula de hoje, de 26 de março, ok? Então falamos um pouquinho do Infância no vídeo anterior e agora nós vamos falar do Confidência do Itabirano. Os dois poemas, como eu falei antes, podem ser considerados parte de uma fase memorialista do Carlos Drummond de Andrade, de uma poética memorialista do Drummond. O que isso significa? Que eles têm traços autobiográficos, nunca esquecendo que precisamos sempre separar realidade e literatura, certo? Que toda vez que alguém produz um texto literário, seja ele um poema, um conto, uma crônica, a gente não pode garantir que aquilo que está lá seja realidade, ok? Tem todo um processo criativo que, vamos dizer assim, polui, mas não polui, porque polui é negativo, né? Mas que interfere nesse processo de criação, tá bom? Então, considerando que o processo criativo literário interfere no processo de criação, mesmo assim, nós podemos dizer que tanto Infância quanto Confidência do Itabirano fazem parte dessa poética memorialista do Carlos Drummond de Andrade. Tudo bem? No primeiro poema a gente falou um pouco sobre o retrato da infância desse menino que gostava de ler as histórias de Robinson Crusoe. E agora a gente vai ler Confidência do Itabirano. Todo mundo sabe que o Drummond nasceu numa cidade de Minas Gerais chamada Itabira. Itabira, naquela época, principalmente, era considerada um grande polo de minério. É a cidade do ferro, o berço da Companhia Vale do Rio Doce, sabe? Todo mundo já deve ter ouvido falar. E vocês vão ver que isso vai aparecer na poesia também, de uma maneira bem interessante. Vamos ler? Vamos lá. Confidência do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Mais uma vez, o que a gente percebe? Uma característica muito comum aos poemas do Carlos Drummond de Andrade, seja de qual fase eles pertençam. Trazer elementos da vida cotidiana, da vida comum, trabalhar poeticamente, sensivelmente e colocá-los no papel. Ele está falando aqui da cidade onde ele nasceu. Poderia ser um simples relato, mas não. Primeira coisa, muito importante, ele faz justamente um paralelo entre o ferro nas calçadas e o ferro nas almas das pessoas, né? Quando ele diz logo na primeira estrofe assim: por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. O que é isso? Tanto ferro nas almas. Essas almas endurecidas. Ele mesmo diz, ele é triste, ele é orgulhoso. Isso? Tem alguma coisa dentro desse eu lírico que não floresce. Tem uma tristeza muito presente nas entrelinhas de Drummond. Tem um certo pessimismo, uma certa melancolia, eu diria, uma certa melancolia diante da vida, né? A poesia de Drummond não é uma poesia festiva, que celebra.
Por mais que muitas vezes ele tente transmitir uma esperança, ou por mais que tenha, como na infância, um final mais leve, mais doce, existe a presença da melancolia, que é essa tristeza intrínseca, né? Uma tristeza mais profunda que faz parte da constituição do ser. Não é uma tristeza passageira, é uma tristeza que faz parte da constituição do ser. E que, segundo o eu lírico, vem de onde? De Itabira. Ele faz esse paralelo. A cidade do ferro, Itabira, e isso de ferro que ele tem dentro dele. Essa dureza que ele tem. Ele fala também, olha, que vem de Itabira esse alheamento, ou seja, esse distanciamento do que na vida é porosidade e comunicação. Que metáfora é essa do poro? Os poros deixam passar, deixam permear substâncias, certo? Então parece que o pessoal lá de Itabira não deixa passar quase nada, né? Eles estão alheios ao que na vida é porosidade. Provavelmente são firmes, são inflexíveis, são duros, não é isso? Mas na segunda estrofe ele diz assim: a vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. Aqui o eu lírico começa a se distanciar dessa comunidade itabirana. A gente começa a perceber a tensão entre o eu e a comunidade a que ele pertence. Ou seja, reparem, aquelas noites brancas, sem colorido, sem novidade, sem mulheres, sem perspectiva, sem horizonte, geraram no eu lírico uma vontade de amar. Olha ele aí, reagindo ao ferro de Itabira, né? Aquelas noites sem graça, brancas, branca aqui vai significar sem graça, uma metáfora para a falta de animação, de agitação, de desafios de Itabira. Aquelas noites brancas de Itabira acabaram gerando no eu lírico uma vontade de amar, que segundo ele carrega até hoje presente do poema, né? Não o nosso presente, o presente aqui do discurso. Então, segundo ele tem tanta vontade de amar que paralisa o trabalho. Ele é diferente. Olha a tensão, olha a diferenciação entre o eu lírico e a comunidade a que ele pertence, onde ele nasceu. De Itabira trouxe prendas diversas que agora te ofereço. Aí ele vai fazendo referência a elementos culturais de Itabira. Pedra de ferro, o santinho, o couro de anta que está lá no sofá da casa dele. Mas no final ele diz: este orgulho, esta cabeça baixa. E também oferece a nós que o ouvimos, que lemos a poesia dele, o orgulho e a cabeça baixa dele como uma prenda, como um presente itabirano. De novo ele reforça essa cabeça baixa, esse meu jeito reservado, mais frio, mais discreto, eu trago de lá, de Itabira. Tive ouro, tive gado, tive fazendas, mas hoje sou funcionário público. Olha aí, lá em Itabira ele era filho de um fazendeiro bem-sucedido. Tinha gado, tinha ouro, tinha fazendas. Hoje ele é funcionário público. Mudou tudo. Pensem na vastidão de uma fazenda, no espaço, não só físico, mas no espaço que viver numa fazenda traz para alguém, e em ser funcionário público. Olha aí de novo o contraste. Fazenda, dono de gado, dono de ouro e funcionário público. Ele trocou aquela vida de fazendeiro, de filho de fazendeiro, pela vida burocrática de funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Olha a tensão aí de novo.
Itabira é só uma lembrança. Dizer que Itabira é apenas uma fotografia na parede é de novo uma metáfora. Metáfora para quê? Para memória, para lembrança do passado. Ficou. Ele não volta mais para lá. É uma lembrança, mas ainda dói. Ainda tem coisas de Itabira dentro dele que doem. Ok? Entendido? Então, depois dessa interpretação geral, os comentários sobre a forma, sobre o formato da poesia também se assemelham um pouco à infância, né? De novo, a gente tem uma estrutura que se aproxima muito da prosa, da narrativa. Ele está contando onde ele nasceu, quando ele viveu em Itabira, mas existe todo um jogo de imagens e de palavras que são característicos da poesia. Um monte de metáforas, né? Esse jogo com a porcentagem, essa maneira de expressar a tensão entre o eu e a comunidade, também por meio de um paralelismo. Ferro, amor, né? O ferro nas almas e a vontade de amar. Olha aí a antítese, outra figura de linguagem. Mais uma vez nós temos repetição. Na última estrofe, tive ouro, tive gado, tive fazendas. Uma repetição que traz ritmo a essa poesia. Tá bom? Então, de novo, a gente tem uma união de uma linguagem criativa, poética, expressa por meio de metáforas, de antíteses, da repetição de palavras, de paralelismos, mas tem uma estrutura narrativa. Essa junção, essa interseção entre esses dois tipos de discursos, o discurso narrativo e o discurso da poesia, também caracterizam a poesia moderna. Não esqueçam que o Carlos Drummond de Andrade é um poeta moderno da segunda geração do modernismo brasileiro. Ok? Nós vamos falar mais de Drummond. Hoje é isso que eu tenho para vocês. Qualquer coisa, podem tirar as dúvidas, me mandar uma mensagem que eu estou disponível nesse período. Tchau, tchau!